A comédia é uma tragédia e hoje ele vai falar disso. O podcast que até Deus espera. O Alochan já vai dar início. Seja muito bem-vindo para mais um episódio de podcast, né? Episódio 3. Quem diria que a gente chegaria tão longe assim, né? Queria falar que, se você viu o episódio 2, se não viu, tudo bem, eu vou resumir aqui pra você, que eu falei que eu tava muito estressado. E que eu, ao mesmo tempo, tava tentando superar, tava tentando arrumar jeitos de superar isso, de lidar com esse estresse. Que eu falei o quanto que a raiva me fazia mal, né? De ter ataque, de ansiedade e tal. E tá dando certo, mais ou menos. Assim, eu ainda tô sentindo raiva, mas eu não tô... Eu sinto raiva, eu fico bravo, mas eu não tô passando mal de raiva, sabe? Assim, alguns momentos quase. Tipo hoje. Hoje eu tinha que pagar minha internet. Ontem, na verdade, que eu atrasei. Daí eu fui entrar no site pra pagar, que é um site que você entra, daí você vai pra outro site, que é a área do cliente, digita seu CPF e dá muito medo sempre, porque, assim, eu sei que deve ser seguro, porém, parece um site de 2012. Então, assim, não passa muita segurança pra gente. Mas daí você digita seu CPF, ela aparece as contas que tem no seu nome, e daí você paga e tal. Só que, por algum motivo, eu entrava no site, que clicava pra ir pra área do cliente, e não ia para a área do cliente. Não, o site não está disponível. Como não está disponível, amigo? Pelo amor de Deus, me ajuda. E daí eu decidi mandar mensagem pros caras. Eu descobri que mudou de empresa e tal, mudou de nome. Eu não sei. Antes era um site de internet, daí agora eu era uma fotinho que era um celular. A foto de perfil do WhatsApp dos caras da empresa. Era um galo. Eu juro pra você, mudou pra um galo. Eu falei, o que tá acontecendo? Virou frango frito o negócio. Mas daí, pelo visto, só mudou o nome e tal. E daí mudou o logo também. Tanto faz também. O que importa é que eu paguei e eu acho que eu vou ter internet por mais hoje. Uma sexta-feira, né? Que eu tô gravando isso aqui. Você tá ouvindo num sábado, provavelmente. Uma sexta-feira que era pra eu estar editando nesse momento. O vídeo de hoje, que no caso pra você é o de ontem. Que é a Dora Figueiredo reclamando de inteligência artificial. E eu tô postergando pra editar isso daí. Tipo assim, eu fiz os cortes, mas eu tô com medo. Eu tô com medo de editar isso porque, assim, pela primeira vez, eu tô falando de um patrocinador, tá ligado? Patrocinador, tá, um amigo meu criou uma marca de roupa, uma marca de camiseta. Me mandou umas pra eu ver e tal, pra gente fazer uma parceria. E ficou muito bom. As camisas são muito boas, de qualidade, de verdade. Eu não tô falando só porque, olha, me mandaram. Não, é bom mesmo. Porque já me ofereceram outras coisas. Ó, divulga o jogo do Tigrinho. Não, amigo. Tô de boa, muito obrigado, hein? Não quero a Polícia Federal na minha cola. Enfim, eu tô com medo de não ficar bem editado e tal. Ou não dar view, ou alguma coisa assim. Eu não sei. Enfim. É, muito obrigado. E você que assiste aqui, você que gosta, eu acho que eu vou deixar o site dos caras das camisetas no primeiro link fixado, caso você queira passar lá, né? Porque assim, os caras querendo ou não tem a coragem de me apoiar, sabe? Não é qualquer marca que tem coragem de apoiar um órfão que faz piada com aborto. Enfim, voltando a falar dessa semana e coisas que aconteceram essa semana. Os crentes ficaram bravos, o que não é uma novidade pra mim, mas assim, dessa vez veio de um lugar que eu não esperava. Tô acostumado a crente que não me conhece me xingar. Agora, os crentes que me conhecem, eu não tava muito acostumado, sabe? Porque na minha cabeça, o cara que me acompanha, ele já entendeu como é que funciona isso daqui. Mas pelo visto, não. Pra você que não tá entendendo, eu tinha feito um vídeo semana passada falando que Deus não existe. Partindo desse ponto, Deus não existe. Daí eu pegava uns argumentos, tipo, que os crentes falavam, quando as pessoas falam isso, no caso, que é, não, mas ele tá voltando. E daí eu falo, tipo, estão falando isso daí já faz séculos, né? Os caras falam, não, mas eu já vi ele. Eu já tive uma revelação. Eu falo, amigo, se você tivesse tido uma revelação com um Pikachu, o nome disso seria alucinação, entendeu? E daí eu faço as piadinhas, assim, um videozinho curto de 1 minuto, postei
em todo lugar, postei no TikTok, postei no Instagram, postei no YouTube mesmo, era domingo, daí eu não tinha vídeo grande pra postar, daí eu postei um vídeo curto mesmo. E eu não esperava que as pessoas que me assistem, que os crentes, tudo bem se xingar, tá tudo bem, entendeu? Eu tô acostumado já. Não é o primeiro vídeo que eu faço sobre isso. E exatamente por isso que achei estranho os caras que me seguem ficar revoltado. Mas eu não senti raiva. Tipo assim, eu não senti como que essa pessoa pode falar isso. Eu não senti isso, eu fiquei feliz quando eu percebi isso. Eu senti sim em alguns momentos, tipo, mano, o que que esse cara tá falando, pelo amor de Deus. Mas não era de um lugar de, meu Deus, eu vou passar a noite pensando sobre isso. Eu ficava pensando no tempo normal, assim. Daí foi uns caras no minha DM me ameaçar, porque sempre tem, né? Porque obviamente tem uns gato pingado que nunca me viram. Mas teve uns caras que, nossa, gostava tanto de você. O que que eu fiz, amigo? Chegou aqui ontem. Porque assim, eu não tô brincando quando eu digo que eu já fiz isso outras vezes. Não é o quinto, não é o sétimo, não é o 10º vídeo que eu faço falando de Deus. Eu falei de outras religiões também. Eu já falei de ateu também. De agnóstico também. Mas nesse caso, eu já fiz muita piada com cristão, tá ligado? O quinto vídeo desse 5 piadas por minuto, que são os vídeos curtos. O quinto vídeo, os 5 primeiros foram meu pai foi embora, eu tinha um amigo maconheiro, eu tinha uma namorada, o outro não sei o que que era, mas o último era piadas cristãs. Então assim, não é a primeira vez de fato. Mas os caras chegaram aqui por aqui não, né? Mas tipo no Instagram, no TikTok, sei lá. Os caras chegaram porque eu tava falando de alguém. E os caras não entenderam. É incrível como os caras me seguem, os caras curtem meus negócios, os caras comentam. E eles não entendem que é piada. Por exemplo, eu fiz esse vídeo, né? Tinha um monte de comentário falando. Assim, tudo bem você ser ateu. Eu não sou ateu, eu nunca disse isso. Eu nunca abri minha boca pra falar qualquer coisa dessas, entendeu? Eu não sei do onde é que os caras tiraram. Eu tô gripado, tá? Caso você não tenha percebido, meu nariz tá entupido, então eu sinto muito se eu começar a espirrar do nada. É que eu senti uma vontade de espirrar aqui agora, eu pensei, nossa, eu tenho que avisar os caras também, né? Tá frio aqui, tá frio. Eu fui dormir de cueca aqui, porque tava, 20 graus. Eu vou me tapar aqui com uma mantinha. Vou ligar o ventilador e vai estar tudo bem. Acordei, tava 5 graus, eu tava quase morto. Então, assim, também fui burro, né? Fazer o quê? Mas, o que eu tava falando? Ah, os caras falaram que eu sou ateu. Assim, eu não sei. É literalmente, eu não consigo provar que existe, eu não consigo provar que não existe. Ponto. Ah, mas a Bíblia, amigo, eu sei. Eu sei, tá bom? Eu sei o que que você vai falar, tá bom? Quando eu era pequeno e ia pro trabalho com a minha mãe, tinha 2 livros pra ler lá. A Bíblia e o dicionário. A Bíblia eu li mais do que uma vez, porque o dicionário não tinha muita história. O Então assim, eu sei, tá ligado? Mas parando pra pensar logicamente, o que é meio, né? Não faz muito sentido pensar com lógica, mas sobre isso. Mas assim, os caras bravos, os caras, você é ateu. Não é que eu seja ateu. De vez em quando, curiosidade pra vocês, às vezes eu posto um vídeo e vai bem. Na hora que vai bem, eu só fecho meu olho e eu sinto uma coisa muito boa, assim como se estivesse saindo do meu corpo, alguma coisa. Eu não sei explicar. É só um arrepio que eu mesmo induzo no meu corpo inteiro. Meio que agradecendo a Deus. Mas ao mesmo tempo eu falo Deus porque dane-se o nome, não importa o nome. Pode ser Alá, pode ser Horus, pode ser Ra, pode ser. Não sei, tá ligado? Eu falo Deus porque é o mais fácil que eu fui criado e, obviamente, é a palavra mais simples de falar. Minha mãe tem nome, eu chamo de mãe por quê? Porque é mais acostumado a falar. E eu faço isso. Mas não pra Deus, não pra um serzinho barbudo, também não pra um cara que tem a cabeça de cachorro, não pra um cara também que quer explodir parede. Eu tô brincando, é brincadeira, gente, para. Mas assim, digamos que tem alguma força universal que a gente não entende no universo. E com o passar dos tempos,
essa força foi se apresentando pra gente de maneiras diferentes, entendeu? Aqui é um serzinho de barba que fala que funda um negócio cristão. Lá no outro lado do mundo é um negócio diferente. Vamos dizer que é isso, entendeu? Porque ao mesmo tempo que você pode não dizer ou não dizer que você não pode provar que Deus existe, você pode falar outras coisas e tal, uma força, não sei o que, você não pode provar que o seu Deus existe. Tá ligado? O máximo que você consegue chegar, talvez, é. Nossa, tem alguma coisa meio sobrenatural aqui. Talvez. Esse é o máximo que você consegue chegar. O que eu quero chegar aqui é que tinha um monte de gente me xingando. Muita gente de boa também. Mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas tinha muita gente de boa também. Muita gente me xingando, falando. Eu me sinto ofendido com você falando isso. Por quê? Assim, antes de terminar essa parte, por que que uma piada ofende as pessoas? Porque as pessoas elas partem do ponto, elas não sabem que uma piada é uma piada. Eu tinha falado isso antes. As pessoas não entendem que uma piada é uma piada no sentido de eu pensei numa coisa. Como que essa piada desse vídeo de Deus não existe surgiu? Eu tava deitado. Eu pensei, eu queria falar de alguma coisa. E eu tava vendo alguns crentes. Eu tava vendo, eu lembrei. Era uma coisa no Inteligência Limitada, um podcast falando sobre crente e tal. Cristianismo versus ciência, alguma coisa assim. Tava vendo. E daí ficou na minha cabeça umas coisas. E daí do nada veio esses pensamentos, assim, essas. Verdade, os caras têm esse argumento aqui. Mas, pô, piada tal. É a piada, por exemplo, veio. Ah, eu já tive uma revelação. Daí do nada vinha a piada. Só vinha na minha cabeça a piada. É. É, mas se fosse um Pikachu também não seria revelação, né? Seria Alzheimer, seria esquizofrenia. Veio a piada. Peguei o caderninho, ficou aqui do lado, anotei. Porque tava de noite já, eu não queria pegar meu celular. E veio. Basicamente todas vieram assim. O que acontece de vez em quando, de fato. Eu lembro que eu tinha feito, inclusive sobre Jesus, inclusive algumas semanas atrás, que eu falei que Jesus mentiu. Porque, ai, ame o próximo. Pra Jesus era fácil amar. Jesus não se casou. Olha só, piadinha de casamento. Era isso. E deu fazer outras coisas. Pra Jesus era fácil amar o próximo. Não tinha TikTok na época dele. Piada assim. E daí eu tinha feito essa piada sobre casamento. Um tempo depois, alguns dias depois que eu já tinha postado o vídeo, me veio uma piada muito boa que eu achei genial. Que é simplesmente você distorcer uma coisa. Quer ver? Jesus não se casou. Eu tinha falado isso, mas agora eu sei o porquê também. Porque ele não se casou, mas andava com prostituta, né? Entendeu? É mentira? Não é. Não é uma mentira, mas você distorce pra ser cômico, porque falando desse jeito, fica engraçado, fica um outro ponto de vista que querendo ou não é cômico. Pensar que Jesus, uma figura tão boa. Nossa, então você acredita que Jesus de fato. Não, não acredito. E você também não acredita. E as pessoas que riram também não acreditam. Exatamente por isso que é engraçado. Porque você pega Jesus, uma figura puritana, uma figura bondosa dessa que não tem nada de sujo e tal. E você coloca nesse cenário. Obviamente, isso vai gerar um contraste, você vai rir desse contraste, desse absurdo, entendeu? Meu Deus, e o cara ele acha que eu falo isso porque eu acredito. Se eu acreditasse, eu não teria uma hashtag humor, eu não teria pensado que isso é uma piada. Porque daí não seria uma piada, seria uma verdade se eu acreditasse. Mas, mas é isso, os caras eles acham que uma piada, eles não veem uma piada como uma piada, eles veem como uma gracinha pra eu tentar atacar alguém. É um modo de fazer graça pra machucar alguém. Eu quero, sei lá, eu sou criança, tem um gordo na minha turma. O que eu vou fazer com o gordo? Eu vou pegar, voar lá ó, o ônibus sentado aqui na sala na quarta B. Sabe? É isso, eu quero atacar aquele cara e eu quero fazer os outros rirem. É isso que o cara. E o cara acha que isso é uma piada. O cara aprende que isso é uma piada. Então, tudo que ele vê depois, ele acha que é essa a ideia por trás, tá ligado? E ao mesmo tempo o outro lado acha isso, o lado que é atacado.
Eu lembro de uma vez que eu vi um vídeo da Alexandrismos, que eu vi uns vídeos dela. Ela tava falando, acho que do Danilo Gentili. Eu não lembro exatamente o que tinha acontecido, mas ele tinha feito uma piada com ela, uma piada pesada, sobre ela ser gorda no Twitter. E daí, era uma piada, obviamente, sobre ela ser gorda, é uma piada comum, entendeu? Sobre, eu... Era sobre ele comer demais, entendeu? Pra não ficar do tamanho dela. Alguma coisa assim que ele postou no Twitter, ela ficou brava porque ela tinha acabado de ser numa capa de revista. Tinha dado feito uma gravação pra algum jornal, eu não lembro exatamente. E ela tinha ficado muito brava, e ela fez um vídeo sobre isso, falando, ele quer machucar. Ele quer me atacar. Por quê? Exatamente, voltando lá no tempo, porque ela em algum momento na escola, sei lá, ela viu a piadinha, aspas, sendo usada isso, a graça para um ataque ser chamado de piada. Então ela também aprendeu o que é isso. Em nenhum momento esses dois lados que eu tô citando pararam alguns segundos na vida e pensaram: bom, não é isso, né? Vai ver uma piada, não tem nada por trás. Vai ver uma piada, é só uma piada. Vai ver piada, é só um malabarismo, sabe? Porque é isso que é uma piada. Você pega, é igual jogar um quebra-cabeça. Lá vai o sommelier de comédia. Agora eu comecei, não vou parar mais. Inacreditável, né, amigo? Assim, espero que vocês gostem disso aqui. Também não quero ficar pensando se vocês gostam ou não. Só tô fazendo. Senão eu começo a ficar louco. É como se fosse um quebra-cabeça, entendeu? Que você procura as peças e vê se ela... Você procura as peças e vê se dá pra formar alguma coisa. E quando dá, você fica feliz. Por exemplo, eu pego... O que o tomate foi fazer no banco? Foi tirar o extrato. Você pega a pecinha tomate, a peça banco, que aparentemente não encaixa. Não tem como encaixar. O tomate não tem nada a ver com o banco. Você procura mais entre as peças. Você acha a pecinha escrito extrato. Nossa, agora você consegue encaixar o tomate com o banco com o extrato. Porque o que o tomate foi fazer no banco? Foi tirar o extrato. Porque a peça, o extrato bancário e o extrato de tomate, eles se encaixam. E é isso que é uma piada. Isso que eu acabei de falar, esse exemplo que eu acabei de dar, é muito mais palpável, obviamente, porque tem até as palavras ali. Tem o tomate, tem o banco, tem o extrato, obviamente. Mas às vezes é só a lógica, sabe? É só a lógica e um pouco de técnica, eu não sei. É essa piada, por exemplo, do que eu falei de Jesus andava com garota de programa, prostituta, sei lá, tanto faz. Jesus encaixa na figura puritana. Mas ao mesmo tempo tem vários casamentos que são estragados pela prostituição. Outras duas peças. Quando você consegue achar um cenário que você encaixa essas duas coisas, que é no caso o fato de Jesus andar com prostituta, tirar elas dessa vida, falar que são pecado e tal, você consegue encaixar essas peças que você acha que não tinha nada a ver. E isso é engraçado, eu pego essas peças e jogo na sua cara. No momento que você percebe que essas peças encaixam, é o riso. As pessoas acham que o riso é alegria, é felicidade. Não tem nada a ver. Felicidade, alegria, isso é um sentimento. A risada é um reflexo. É um bagulho completamente diferente. Tá ligado? E ninguém sabe explicar de fato o que é a risada. Assim, o que faz você rir. Ah, que libera uma coisa no seu cérebro. Tá, mas esse gatilho, esse estopim, essa faísca que a piada causa é só uma coisa lógica, no sentido de essas peças não encaixam. E você acha que não encaixa, o tomate e o banco. De repente, eu pego uma peça do nada, encaixo nas duas, formo o quebra-cabeça e jogo em você. Você fica, meu Deus, encaixou. E você não fica feliz, você não fica triste, você não fica nada. Você só fala, meu Deus, encaixou. E daí você dá a risada. É isso que é uma piada. É assim que você monta uma piada. Mas os cara não vê, sabe? Os cara não conseguem por algum motivo. Os cara vê eu falando e acham que é a verdade. E cara que me segue acha que é a verdade, o que é inacreditável, porque na minha cabeça as pessoas deveriam saber, pelo menos. As pessoas normais já precisavam saber, porque, adivinha, eu tô tentando fazer piada. Junto um ponto, junto outro. Ah, mas eu não achei graça. Não precisa achar graça, amigo.
você não precisa gostar do quebra-cabeça. O quebra-cabeça tá montado. Entendeu? Nossa, mas a piada do Léo Lins é preconceituosa. Não, foi uma piada. Não foi uma ofensa, não foi um ataque. Mas eu não achei graça. Mas o quebra-cabeça tá ali. Eu consigo te explicar qual peça ele usou, como ele montou e como ele fez. E os caras. Eu não sei. Os caras falando, você é ateu. Não, amigo, em nenhum momento eu falei isso. E assim como as pessoas normais já deveriam pensar nisso, as pessoas que me seguem, então mais ainda, porque, amigo, você já me viu fazer piada sobre comunismo, você já me viu fazer piada com o Bolsonaro, opostos. Você já me viu fazer piada com ateu, você já me viu fazer piada com cristão. Olha só, você já me viu fazer piada com outras religiões, espírita, é, meu Deus, esqueci. Religião do Deus Raio, esqueci o. Muçulmano. Meu Deus do céu. Enfim, você já me viu fazer outras piadas aqui. Ou talvez não tenha visto, mas não significa que eu não tenha feito. Enfim. E daí os caras levam isso como se fosse uma verdade. E por mais que eu não tenha sentido a raiva, tudo isso que eu tô falando agora, eu passou na minha cabeça. Mas não era tipo, nossa, que cara burro. Era só tipo, nossa, que droga essa situação, né? O cara achar isso, por que, que o cara pensa isso? E daí, deixa eu botar um travesseiro maior aqui, que eu tô ficando louco, eu tô torcendo minha cabeça já. Deixa eu arrumar o microfone aqui, deixa mais perto. Ó o barulho do metal esfregando. Enfim. Eu tô gravando isso daqui deitado. Melhor vida da minha vida. Melhor vida da minha vida. Melhor momento da minha vida. Eu coloco o microfone aqui, fico deitado, tô tapadinho. Só tem a luz LED aqui, rosa ligada do meu lado, pra eu enxergar as coisas um pouco. E fico deitado aqui com o microfone pendurado na frente da minha boca. É sensacional. É terapêutico. Enfim. Mas. E os caras. Teve uns caras que eu falei que foram de boa. E foram de boa mesmo. O cara falando. O cara também fez um textão, né? Eu não sei porquê. Mas os caras falando. Sinto muito. Te acho legal. Entendo que você. Entendo a sua decisão, a sua opinião por algum motivo. Até os caras que não são agressivos, os caras acham que é sério. Os caras. Assim, e eu entendo isso também, porque é foda, é complicado quando é uma coisa que é delicada pra você. Eu entendo isso. Eu entendo o cara não gostar do negócio porque, pô, o cara vai todo dia na igreja, a vida dele é baseada nisso, o cara acha que as coisas que ele conseguiu na vida foi por causa disso, que a família dele tá bem por causa disso. Eu entendo, você não precisa me explicar essa parte. Mas não é isso que eu tô reclamando aqui. Eu tô falando muito mais de um lado da piada e do porquê a pessoa não pensa de outro jeito do que o porquê de o porquê que ela me xingou, porque ela tava brava. Tá bom, eu sei o porquê que ela tava brava, mas por que que ela ficou brava, entendeu? Por que que ela teve isso no cérebro dela? Indo um pouco mais a fundo, eu não sei. Não sei o que eu quero falar. Como que eu explico o que eu quero falar. Mas eu entendo que é delicado pro cara, porque pra todo mundo é. Todo mundo tem um assunto delicado. A minha é a piada. Quando eu vejo gente, não, mas a piada tem que ter cuidado na piada. Eu já fico bravo já. Já é um bagulho que estoura em mim. Por quê? Porque eu tô fazendo isso a minha vida inteira. Assim, minha vida inteira não, mas eu comecei com 10 anos, tô com 21. Mais da metade da minha vida eu já fiz isso. Acho que eu já falei isso uma vez. Acho que foi no primeiro podcast, inclusive. Mas enfim. E é um assunto delicado pra mim. Porque eu já vi muita gente que é contra o que eu faço usando esse argumento. Então quando eu vejo um cara fazendo uma piada desse tipo, eu fico meio, será que é verdade ou não? Será que esse cara tá contra mim ou não? Porque é meu ego. É meu ego, esse cara tá a favor de mim ou não? Não importa, tanto faz, eu não tô nem aí. Tipo assim, não vai mudar na minha vida. Entendeu? Talvez, vão criar uma lei. Tá bom, mas já tá indo muito longe já. As pessoas são muito extremo. Eu faço uma piada com religião. Isso, nossa, teve um cara que falou isso, inclusive. Isso é.
Meu Deus, eu esqueci o nome do negócio. Mas ele tava falando que basicamente eu tava cometendo um crime. Que eu tava querendo que uma religião não exista mais, atacando uma religião. Assim, o cara foi longe. Eu esqueci o nome do negócio, do crime, mas enfim. Inacreditável. Então, assim, pode ir para um extremo isso acontecer, mas calma, meio difícil. Mas eu sinto aquela raiva. Eu sinto a raiva de, meu Deus, ele tá falando uma coisa e é uma coisa que eu me importo. E é uma coisa que eu vejo todo dia. Todo dia eu tô vendo gente fazendo piada, todo dia eu tô vendo coisas sobre comediante, todo dia eu tô vendo algum show, todo dia eu tô escrevendo, vendo, tentando alguma coisa nova. E ver um cara falar contra isso é como se esse cara estivesse falando contra mim. Mas não é contra mim. O cara nem sabe que eu existo, entendeu? Isso é pra todo tipo de grupinho que tem algum tipo de crença. Ah, as mulheres, as feministas. Por que elas se irritam tanto com piada machista, por exemplo? Com piada, nem machista, mas só falando, reclamando de mulher. Porque elas passam todo o dia delas vendo coisa no Instagram de mulher que sofreu, que apanhou, que foi traída, que foi engravidada e o cara abandonou. E daí ela começa a participar disso. Acontece alguma coisa com ela, sei lá, ela foi corna num relacionamento. Ela vai, ela fica mal, obviamente, que todo ser humano fica, e vai conversar com umas minas que tiveram a mesma experiência. O problema é quando vira uma crença, você não tá indo conversar de alguém que teve uma situação em comum. Quando vira uma crença, vamos botar aqui entre muitas aspas, um estilo de vida, você acha que aquilo é uma verdade que só você e essas pessoas viram e que ir contra isso é o que vai mudar o mundo. Esse é o maior problema do mundo. E você sente isso porque isso é um grande problema pra você. É traumático você ser corno, você ser abandonado, você ser agredido. É traumático. Mas quando você não resolve isso em você, isso pode virar uma crença. Por quê? Porque a crença nesse sentido aqui que eu tô. Ai, interpreta da melhor forma, tá? Por favor, eu sou um macaquinho, não é uma novidade aqui. Mas dela vai pra um grupo e ela vê essas minas tendo as mesmas experiências que ela. E daí homem vira uma coisa, sabe? Nossa, o homem trai. Por quê? Porque aí, nesse mês, ela conheceu mais 15 minas que também foram corna. E que também tão mal por causa disso. E daí ela começa a enxergar homem desse jeito, distorcido. Porque toda vez que ela escuta algo sobre um homem, ela fica vendo coisa no Instagram, né? E daí, obviamente, o Instagram recomenda mais. E daí, quando ela escuta alguma coisa de um homem, alguma notícia de um homem, o homem bateu não sei quem, o homem traiu não sei quem. E isso é tudo que começa a chegar nela. Então, quando eu vou lá e faço alguma piada com mulher e tal, ela não vê um cara que tá simplesmente montando um quebra-cabeça lógico. Ela vê um cara que tá defendendo tudo isso. E normalmente é só a pessoa que concorda com ela, porque ela conversa com essas minas, aparece no Instagram dela, é recomendado pra ela só esse tipo de coisa. Então quando aparece, e ela acha que esse é o maior problema do mundo. Não, as pessoas não veem que os homens todos são assim. Não são todos. É porque você se reuniu com pessoas que tiveram experiências ruins com homem. Então isso vai acontecer. Mas quando ela vê eu fazendo uma piada com mulher, ou uma piada sobre. Já fiz várias sobre violência doméstica. Ela vai achar, você acha isso engraçado? Mas atrás dessa frase de você acha isso engraçado, não é pra tentar justificar uma piada. Porque ela, mesmo que eu falar que eu acho engraçado, ela vai falar, isso não é uma piada. Porque aí ela vai chegar no ponto de, então você acha engraçado a violência doméstica. Ela quer chegar nesse ponto pra ganhar, obviamente. Só que ela quer chegar nesse ponto porque ela acha que eu não sei o que acontece nesse sentido do cara que bateu nela, do cara que corneia não sei quem, e tudo isso. Ela acha que eu não sei. E ela acha que eu tô fazendo piada, porque não, você não sabe o que acontece. Eu sei. Mas eu também sei que não é todo mundo que é assim, porque eu não fiquei preso nesse negócio. E basicamente esse exemplo que eu dei é o que você pode jogar pra qualquer outro grupo. Red Pill. É assim, os caras, traumatizados com mina, se reúnem e acham que mulher é só isso. E daí pra ele só começa a aparecer coisa assim, só começa a aparecer coisa traumática de mina traindo o cara em festa, na frente do cara, mina falando que deixaria o marido. Pra mim tá aparecendo muito esses vídeos.
De um cara entrevistando uma mina, se a morte batesse na sua porta e fosse levar você ou seu marido, quem você queria que ele levasse? Deve falar, meu marido, né? E os caras nos comentaram muito bravo, porque fica aparecendo pra eles. Por isso que eu parei de seguir muita gente, eu parei de seguir todo mundo, no caso, pro meu Instagram meio que dessa limpada, assim. Mas, enfim. Daí mas de vez em quando eu ainda curto, as coisas estão ficando aparecendo. Mas eu tento sempre curtir até as coisas que eu não gosto pra, pra ficar aparecendo lá. Mas enfim. E daí, voltando pro meu assunto aqui, as pessoas elas são delicadas com qualquer coisa. Esse assunto da mulher com o cara, dos red pill com mulher, tudo isso, a direita com a esquerda. Não, você não sabe qual que é o problema do mundo e vai. Amigo, eu só tô fazendo uma piada, eu não sou o diabo, entendeu? Sabe, eu entendo, calma. Eu só tô fazendo um quebra-cabeça. O cara ele fica puto porque ele vê eu fazendo piada e daí, de novo, não sabe o que é piada. O cara vê eu rindo, vê eu fazendo as pessoas rir. E ele acha que a pessoa tá rindo não por causa do reflexo de ver o quebra-cabeça, mas sim porque a pessoa tá alegre, tá feliz. E ela fica brava. Porque como que a pessoa pode estar sorrindo sobre essa coisa horrível, tenebrosa que acontece no mundo, as mulheres, as leis misândricas, ou no caso das feministas, os homens e o patriarcado e essa humilhação, esses traumas. Amigo, calma. Não é assim que funciona o mundo, tá? E eu tô dando só esses dois exemplos, mas assim, já teve esse caso com careca, já teve caso assim com calvo, com skatista, já teve skatista me xingando, mano. Inacreditável. Porque eu tinha feito alguma piada de skatista tudo vagabundo, os caras ficaram bravo. Amigo, eu não tô entendendo porque você tá rindo, tá? Eu tenho 30 anos e eu ando de skate. E eu tenho trabalho, eu tenho filho, eu sou casado. Amigo, relaxa, cara. Relaxa, eu sei que é um ponto interessante na sua vida, importante. Você tem muitos amigos skatistas. Vocês adoram fumar maconha junto e não fazer nada. É. Enfim. Eu me perdi. Por que que eu comecei a falar disso? Eu tava falando por que que a pessoa fica brava, né? É isso. As pessoas veem uma. Ela cria a vida dela baseada nisso, nesse trauma, nessa crença, nessa qualquer coisa. E quando ela vê alguém sorrindo e ela não entende que é piada, ela acha que é um ataque. Enfim. E tá tudo bem. De novo. Tá tudo bem. Ok? Quer dizer, tudo bem não tá, né? Mas vamos fingir que sim. Mas eu entendo, tá tudo bem. Eu entendo por que que a pessoa faz isso. Eu não entendo por que que a pessoa ela não para um pouco e pensa sobre si mesma. Sabe? Por que que você tá brava comigo fazendo uma piada? Por que que de fato? Porque dela chegaria nessa conclusão que eu tô falando aqui, pensaria, é verdade, porque eu sou traumatizado. E eu não tô falando isso de um lugar de quem tá fazendo piada, eu tô falando isso de um lugar de quem já ficou bravo e mal com piada também. Por exemplo, fimose. Tem 2 vídeos meus falando sobre fimose e várias piadas espalhadas por esse canal. Isso já me fez muito mal, isso era um trauma na minha vida, sabe? Porque quando eu tinha 13 anos e tal, e comecei a descobrir 12, 13 anos, comecei a descobrir isso e comecei a perceber que não era muito normal o negócio não descer. Até que tem gente que consegue baixar o negócio, o prepúcio, até os 16 anos, 17, 18. Mas eu tinha 13 e não sabia disso. Só pra aqui explicar o que é fimose, que as pessoas não sabem o que é. Você tem o prepúcio, que é a pelezinha. Tem a glande, que é a cabecinha. Quando está ereto, vamos usar palavras científicas aqui, ok? E você consegue puxar a pelezinha até embaixo e expor a glande. Tá tudo bem, senão você tem fimose. Tá tudo certo. E eu fiquei com muito medo quando eu descobri isso, porque você pode perder o pinto, você pode não sei o que, isso vai dar doença, isso é feio, isso é um monte de coisa assim. E eu fiquei com medo e eu não queria ser assim, então eu escondia e não falava sobre. Eu lembro de eu com uma namoradinha que eu tinha, acho que eu tinha 14, 15 anos, não sei. Eu tava no telefone mandando mensagem chorando, que a gente começou uns papos e tal, e eu decidi falar sobre isso. E eu tava chorando, falando: "Não, eu sei que não é tão bom assim, eu sei que não é bonito. A gente nunca tinha feito nada, mas é que eu tava avisando ela que eu tinha essa condição, né? Vamos botar assim.
E eu chorando. Não, se você que não quiser, eu entendo, tudo bem, eu sinto muito, não sei por que que eu sou assim. Eu chorando, chorava, ficava mal. Eu lembro de quando eu era adolescente, no banho, ficar chorando por que que eu sou assim, tá ligado? Era um bagulho que me fazia muito mal. Até que daí eu fui crescendo, fui tendo coitos da minha vida. Na minha adolescência foi bastante, inclusive. Eu era meio rodado. Eu perdi com 14 e tal, mas depois eu fiquei bonitinho com 15, 16. Aí foi bonitinho, aspas, né? Eu fiquei mais alto e emagreci. Porque eu fiquei mais alto, né? Então espichou a gordura meio, né? Modelou no corpo. Daí ficou bonitinho, aconteceu, enfim. Aí eu fui perdendo isso. Mas eu lembro que eu tinha sonho ainda por cima. Eu tinha sonho que eu ia, né, ter um coito, uma relação, e eu desrosqueava meu piu-piu como se fosse uma lâmpada e botava um normal no lugar, como se fosse uma lâmpada. Eu tinha sonho desse jeito, você tá entendendo? Eu via a gente fazer piada e eu ficava quieto, tipo, os caras não sabem como é que é isso. Os caras os cara acham que isso é piada. Eu lembro de eu pensando isso. E nessa época, eu já escrevia piada, eu já ria das coisas, eu já fazia vídeo. Eu comecei a fazer vídeo com 12 anos. Então, assim, eu sei o que que essa pessoa meio que tá sentindo quando eu faço piada com alguma coisa que é traumático na vida dela. Claro que uma pele no pinto e um câncer, eu sei que pode ser diferente, mas o que você sente é que o câncer eu fui longe também, né? Mas deu pra entender o que eu tô dizendo. Me fez muito mal. Era um negócio que durante anos me fez mal. Perdão, estou ranhento porque eu estou gripado. Como eu disse. E eu. Até que eu comecei a aceitar que é desse jeito. Aceitar de fato. Não só falar que aceita e depois ficar por aí pagando de uma. Ah, eu me aceito sendo gordo. E alguém chama de gordo no Instagram ou simplesmente faz uma piada falando que é gordo. Nossa, me chamou de gorda. Meu Deus, ou você se aceita ou não se aceita, não tem meio termo no negócio. Mas eu comecei a aceitar e aceitei. Porque eu percebi que isso não impedia eu de ter um coito bom. Isso não impedia de eu fazer a limpeza, né? Porque, assim, tem casos e casos. Tem gente que o negócio é tão apertado, o prepúcio, a pele, que não consegue colocar um dedo lá dentro pra limpar, entendeu? O meu, quando ele não está. Eu até tinha feito um vídeo falando que eu tirei a filmação. Não é que eu tirei. É que quando ele não estava ereto, né? Quando ele estava flácido, eu consigo tirar agora no banho e fazer a limpeza ali bonita. A gente tá indo muito longe aqui, é muito íntimo já. Era pra eu estar falando de comédia. O título desse vídeo aqui, desse podcast vai ser comédia. Ou vai ser fimose, né? Depende de quanto que eu vou insistir nesse assunto. Mas assim, eu consigo deixar limpinho, tal. Eu sei que eu não vou perder o meu negócio. Mas na época eu não sabia disso. Então isso me deixava mal. Até que adivinha? Eu fui crescendo, eu fui aprendendo, eu fui descobrindo, eu fui lidando com as coisas. Até que eu falei, ah, tá tudo certo então. Não tá dando grandes problemas também. A saúde tá de boa e o ato tá ok. Eu só não tenho muita sensibilidade, eu, a Luxan, por causa disso. Porque obviamente tem uma camadinha de pele ali. Ah, mas a camisinha tira a sensibilidade. Nunca reclame disso pra mim porque isso me dá raiva, sabe por quê? Não tem diferença nenhuma pra mim, ok? Tá bom? Tá feliz? Ok. Mas voltando aqui, eu era esse cara que ficava com o assunto que era mal, que era ruim pra mim. Eu ficava mal sobre isso. Inclusive, sobre o negócio do caroço no meu pescoço que poderia ser câncer, também era isso. Também no início demorou pra eu fazer piada. Aconteceu o negócio de aparecer o caroço no meu pescoço, eu ir no médico, um oncologista, ele falar que podia ser câncer. Eu ia fazer um exame, o exame não falar nada, não explicar nada, porque nós não tinha dinheiro na época, era 2020. Foi meu ano, o pior ano da minha vida. E não tinha dinheiro pra nada, então não tinha. Era 3 exames pra fazer pra ver se os caroços tinham espalhado pelo corpo. Minha mãe, muito inteligente, sem me avisar que ia pagar o exame, porque eu falei pra não fazer, tá tudo bem, eu ia lidar com o negócio que eu não fosse uma preocupação. Sem eu saber, foi lá e marcou os exames, porque eu era menor de idade ainda. Daí era pra fazer um do pescoço, do tórax e da virilha. Pra ver se o caroço, que é um linfonodo, né?
Nossa, olha onde é que eu tô indo, cara. Pelo amor de Deus. Mas, enfim, o caroço, quando é um linfonodo que fica com câncer, que tem a célula cancerígena ali dentro, ele pode se espalhar e se espalha pelas áreas que tem linfonodo, que é a virilha, que é debaixo do braço, que é o pescoço. É isso, tá bom? Isso é linfoma, que é um tipo de câncer, ok? Deu pra entender, né? Deu, tamo lá, beleza. E daí queria ver se nessas partes do meu corpo tinha aparecido caroço. Só que por algum motivo minha mãe não entendeu essa parte. Então ela tirou o exame da virilha e tirou o exame do tórax, deixou só o do pescoço. Sendo que a gente já tinha visto que tinha caroço ali, não precisava fazer. Só que ela não entendeu, daí eu fiz outro exame. Tipo assim, era pra fazer esse. No final a gente fez outro que era pra ver o tamanho do caroço no pescoço. E foi isso. Daí eu levei no médico e ele falou: tem caroço. Por quê? Porque não tinha feito as coisas direito. E ninguém entendeu. O médico não entendeu, minha mãe não entendeu. Eu entendi tudo isso, mas eu fiquei quieto porque eu quase desmaiei na hora de fazer o exame. E isso me deixou mal, entendeu? Não é legal você achar que você vai morrer. Eu meio que aceitei, mas tava triste com o negócio. E daí eu lembro que eu tava na casa do Pedrinho, finalmente indo pro negócio que eu queria falar. E ele fez alguma piada, tipo, tomara que morra mesmo. E eu lembro que o primeiro segundo eu fiquei tipo, porra, não gostei dele ter falado isso, tá ligado? E os próximos foi eu entendendo que ele não tá falando sério. Eu sei que ele não tá falando sério isso, mano. Tá ligado? E daí eu entendi. Ele não tá falando sério, tudo bem. E daí o vídeo que eu fui postar sobre esse assunto foi, sei lá, 2021. Depois, sei lá, março. Ou depois de março, não sei. Mas, de novo, uma coisa que me fazia mal, que me deixava triste. E eu entendi que as pessoas estavam fazendo piada. Não porque era o que ele achava, não porque ele queria me atingir, mas simplesmente porque podia ser engraçado. E lembrando que podia. Eu não sei quando uma piada é engraçada. Eu sei que ela é engraçada quando eu faço as pessoas não rir. Ou quando elas riem. Mas assim, na hora que eu penso, quantas piadas eu já achei engraçada que não deu certo, não funcionou, tá ligado? E, infelizmente eu só descubro isso quando eu posto. Ou quando eu testo com alguém. E tem tudo isso, olha tudo que eu acabei de falar por trás de eu vir aqui falar uma piada é uma piada não é uma opinião. E tem gente, até esses caras, esses crentes que me acompanhavam, que me viu, que ficaram bravos. Teve muitos que não ficaram, tá? Eu tô falando de uma meia dúzia de cara que ficou bravo. Mas o cara ele repete isso quando, é piadinha com gay, quando é piadinha com mulher. Ele repete isso porque ele gosta de escutar as piadas. Ele gosta de ver esse tipo de coisa e tal. E daí pra defender o que ele vê, ele fala: "Não, piada não é opinião". Só que o cara ele só repete a frase pronta, ele não entende todo esse significado por trás. E eu não tô falando que ele não entende isso porque, ele não gostou de ouvir piada com Deus. O cara tá super no direito dele de, cara, eu sei que é piada, mas eu não gosto desse tipinho de piada, então eu vou parar de te seguir. Tá tudo certo. Mas os caras não eram assim. Os caras eram: você é ateu. Você me decepcionou. Você mudou. Esse é o melhor que tem. Você mudou. Amigo, antes mesmo de você começar a me seguir, já tinha piada aqui assim. Entendeu? Se você não viu, o problema não é meu. E teve um cara que ele fez um comentário que ele foi gentil, mas naquelas também, de querendo dar uma provocada no final. Que ele fala: olha, eu vi você crescer, eu gostei de você, eu segui você lá no começo, já faz anos e tal. Aceito sua decisão, entendo você pensar assim. Começou já. E só pra deixar claro, tá? Eu tenho tanto repúdio desses caras assim que ficam: não, eu entendo que essa é a sua decisão. Tanto pros caras que estão indo contra mim ou não gostando do que eu falei, quanto pros caras que gostam de mim. Quantos caras vêm me defendendo? Deixa ele falar, pô, ele só é ateu. Eu não sou, você não sabe disso. Por que você tá falando de uma coisa que você não sabe, cara? Meu Deus, até o cara que vai me defender, ele pensa isso, sabe? Voltando pra esse cara. Mas você mudou e tal. Eu tinha, ok, um ênfase na palavra tinha, um carinho enorme por você. Isso foi um bagulho que me pegou. Por que tinha? Como assim tinha? Assim, o brasileiro começou, né? Lembra que eu falei, caso você não tenha visto, no último podcast eu falei que o brasileiro é infantil. Ele não consegue lidar com pequenas coisas
que são desconfortáveis, que não são boas, pelo bem maior e pela recompensa a longo prazo. Eu dei o exemplo de quando você é criança, por exemplo, você não quer lidar com o fato de você ter que levantar da sua cama e ir andando no frio porque você esqueceu de escovar o dente. Mas quando você é adulto, você amadurece, você tem que passar por isso porque você sabe que, sabe, você quando você é criança, você precisa da sua mãe fazer isso pra você. Vir aqui e falar, você tem que fazer isso. Quando você é adulto, você entende que, ok, é um desconforto, mas a longo prazo é bom. E no contexto geral é bom também. Daqui um ano eu não vou lembrar que eu passei frio durante 5 minutos para escovar os dentes hoje. Mas daqui 5 anos, se eu não escovar, hoje, mas amanhã, mas as outras vezes que isso acontecendo, meus dentes vão estar podres. E aí eu vou lembrar muito bem o do porquê. E daí, por que eu tô falando isso? O cara, tirando o fato dele achar que eu tô falando sério, ele tinha um carinho por mim, certo? O cara gostava do que eu falava. Provavelmente por quê? Será que é porque ele achava que eu tava falando sério? Também não sei. E dele gostava de quando eu concordava com ele? Também não sei. O que não é novidade aqui. Eu não vou concordar com você sempre, amigo. Eu não sou o seu papai, entendeu? Você não tem que escutar os outros esperando que elas falem o que você pensa. Quer escutar uma opinião igual à sua? Quer ficar ouvindo as coisas que você acredita? Para de esperar as pessoas falarem. Para de esperar que a pessoa dê a sua opinião pela boca dela. E pega o microfone, pega um celular e grava o seu vídeo e fica você se assistindo, tá ligado? É inacreditável. O cara quer que eu vá fazer um vídeo e que eu fale exatamente o que ele pensa. Por que que você não fala? Vai lá e fala. Não nos comentários, não xingando alguém, não dando indireta, não fazendo gracinha pra machucar a pessoa que falou não sei o que. Coloca a sua cara no negócio e fala. Mas ok. O cara, ele tinha um carinho enorme por mim. E no momento que eu falei uma vírgula que ele não gostou, ele além de achar que eu tava falando sério, que eu tava discordando dele, ele perdeu tudo aquilo. Por um momento de desconforto, ele jogou tudo aquilo que ele, a princípio, segundo ele, tinha um carinho fora. Isso é inacreditável. Porque um minuto foi o bastante para ele largar as horas que ele viu minhas coisas fora. Um minuto foi o suficiente para os anos que ele me viu ali crescer e tal fora. Assim, por quê? Tá ligado? E daí ele terminou isso muito da hora, porque ele terminou esse comentário, isso era no Instagram, falando, enfim, fica bem, Deus te opa, sua mãe te abençoe. O cara quis dar uma lacrada, um tapinha. Enfim, é... foi isso que aconteceu aí. Eu não sei, cara, eu não sei, eu não entendo isso, porque vamos partir daquele ponto que eu tava falando, dessa força universal que veio pra cá e se apresentou de algumas coisas que a gente não entende, a gente não consegue entender. Mas se apresentou de certas formas pra gente. A gente pegou essa força universal. Se você vê o meu vídeo, é isso que eu tô falando, tá? Esse vídeo do Deus não existe. A essência dele é isso. A gente pegou essa força universal, que a gente não entende, essa energia, essa coisa boa. Eu tava pensando nisso porque essa semana eu vi um podcast dos caras falando. É absurdo a morte, né? Porque você tá lá, seu corpo tá aqui, todas as células, o mesmo sangue, as mesmas partículas. E de um segundo pro outro, não tá mais. Tipo assim, tá a mesma coisa igual, mas você não tá mais vivo. Você morre. Tá ligado? Eu não tô falando do tempo que leva pra... Não, um momento tá vivo, no outro segundo tá morto. E é a mesma célula. É o mesmo cérebro, é o mesmo órgão. Sabe? O que... E daí entra nesse negócio de será que tem alma? Será que. O que é isso, entendeu? Entra nisso. Daí isso ficou na minha cabeça também. Mas, digamos que essa força aleatória aí, blá blá blá, deu pra entender já, né? Eu tô chamando de força universal, tá muito filosófico o negócio. Que a gente pega pra tentar entender. E obviamente a gente, com o nosso cérebro humano, a gente tenta transformar em coisa palpável. Tenta transformar em símbolo, tenta transformar em frase, tenta transformar em livro.
Pra ser uma coisa palpável pra gente entender. Sendo que a gente não entende, tá ligado? E daí o cara, eu faço piada com a religião do cara. E o cara ele não tá bravo por causa que eu zoei Deus, igual os caras ficaram falando. Você foi paia você falar de Deus. Você não tá bravo porque eu falei dessa força superior. Você tá bravo porque eu falei do seu símbolo, que é uma coisa que só existe pra essa força superior ser palpável pra você. Não são a mesma coisa, entendeu? Porque você pegou esses símbolos e você falou, isso é essa força superior. Isso representa essa coisa do além, que eu não consigo entender. Só que como essa coisa você não consegue entender direito, o que você consegue entender? A coisa palpável, é a cruz, ou a estrela de Davi, ou o Ancorão, ou tudo isso. Ancorão ou Alcorão? Fica a dúvida que eu esqueci. Eu acho que é Alcorão. Ou vai que Ancorão vem de âncora também. Acho que é Alcorão. Enfim, tudo isso, a Bíblia e tal, que é você pegar e botar de forma palpável para você tentar entender. Sendo que você não vai conseguir. A Bíblia não foi escrita por Deus, foi escrita por pessoas que, mas eram discípulos. Sim, eu entendo, tudo bem, mas a gente é humano. E tentar entender essa força superior é inacreditável, sabe? É igual uma pulga tentar entender como que a gente fez uma câmera. Não vai rolar. Então a gente cria as coisas palpáveis. Eu tô chegando nesse ponto para, existem essas coisas que a gente criou para representar tal, entendeu? E você não tá bravo porque eu zoei a força superior, e sim porque eu zoei o símbolo, porque eu zoei o negócio palpável, tá? A sua criação, a criação humana. E aí que eu quero chegar nesse ponto desse vídeo. Como eu disse antes, a piada era como se um crente tivesse me falado, eu tive uma revelação, ou por que Deus não voltou, ou coisas assim. Assim, o cara ele se sente atacado porque ele usa isso pra defender Deus. E obviamente vai ser falho, só que o cara não percebe que o argumento dele é falho porque você não entende Deus. No sentido de você não entende essa força superior. Você tá tendo que usar palavras que já são limitadas. A gente às vezes não consegue se comunicar um com o outro porque não tem palavra suficiente para expressar cada coisa. Então, quem dirá usar palavras para explicar uma força universal, explicar Deus? Então, é óbvio que vai ter algum ponto frágil nesse argumento. Só que, de novo, o cara ele não tá bravo porque ele... O cara ele tá bravo porque ele acha que eu zoei Deus, mas não, eu tô zoando o seu argumento que é quebrado. E é falho. E é falho porque, adivinha, você tá tentando entender uma coisa que não tem como entender com a nossa mente de primata, de mamífero, entendeu? Se você parar pra ver todo aquele vídeo de uma forma mais filosófica, é isso, é eu contestando e fazendo piada em cima dos argumentos criados por humanos para explicar uma coisa que não entendem. E sabe, tirando a primeira fala ali que eu falei, Deus não existe. É claro que eu tô falando isso por motivos de vai dar audiência, porque daí eu vou pegar isso e vou justificar com os pontos das piadas e tal. E que também não é sério porque é uma piada, mas enfim. Tudo isso que eu acabei de falar, dessa força superior, do símbolo e tal, foi uma coisa que eu pensei essa semana. Que eu sentei, peguei as piadas, fiquei lendo. Fiquei olhando pro teto igual eu tô agora e fiquei pensando sobre isso. E eu cheguei nesse pensamento que eu não sei se é certo, não sei se é errado, eu não tô aqui pra isso, tá? E é por isso que eu fiquei meio pá com os cara. Que eu disse que eu não fiquei bravo, mas eu fiquei, por que o cara pensa assim? Porque se o cara tivesse pensado mais um pouco, ele chegaria nesse ponto também que, pô, ele não tá fazendo piada com Deus ou com a religião, ele tá fazendo piada com o que a gente mesmo criou pra representar essa coisa. Entendeu? Mas o cara, ele não consegue. Porque os caras hoje em dia têm muita certeza de tudo. Todo mundo tem certeza de tudo. O cara aprende uma coisa, ele repete essa coisa até não poder mais. Sabe? O cara acha que estudar Deus é estudar a Bíblia. Você tá estudando o negócio palpável. O negócio que outros humanos escreveram.
sobre, tá ligado? O que ok, é melhor do que não estudar nada, mas acho que tá dando pra entender o meu ponto, né? E o cara ele tem muita certeza de tudo. E daí ele quer. Como que o cara que ele tem a certeza de tudo, que ele acha que é desse jeito e é imutável e ponto. Ele não precisa mais pensar, ele não precisa voltar pra cabeça dele. Ele não precisa entender o porquê que ele sente o que ele tá sentindo. Ele não. Sabe, o cara não precisa. O cara ficou com raiva, dane-se saber a raiva. Ele tá com raiva porque você falou de Deus. E não tem nada. Eu não vou pensar sobre isso, eu não vou pensar o porquê que eu pelo menos estou sentindo isso, porque ele pode ficar com raiva. Mas o cara poderia pensar, por que que eu estou sentindo essa raiva? Não, o cara tem certeza de tudo. E desse jeito, ele quer tentar entender uma coisa que é extremamente mutável, extremamente confusa, diferente e e que é fora de compreensão até, tá ligado? O cara quer entender Deus, sendo que ele não consegue nem entender a própria cabeça. Olha que frase bonita, né? Eu virei quem? Virei o Karnal agora? Mas virei o Clóvis de Barros, por acaso? Mas eu acho que deu pra entender o que eu quis falar. Ou talvez não tenha dado, né? É só um surto coletivo esse podcast agora. Tem um bom nome pra podcast. Podcast surto coletivo. É... Enfim, eu fiquei com isso na minha cabeça e tal. Inclusive ontem, acho que foi ontem ou foi anteontem, não sei. Eu tava vendo um podcast de um cara que também não era um psicólogo, um terapeuta, não era nada, era um cara só pensando sobre as coisas que ele faz, sobre a vida dele. É o que eu tô fazendo aqui, eu só tô pensando. Não tô com certeza de nada, sabe? O que também me estressa desses caras, quando eu vejo os caras com muita certeza, meio que me incomoda por esse motivo aqui que eu tô pensando, eu tô tentando, eu começo um exemplo que eu não sei como terminar, eu tento explicar, daí às vezes encaixa, às vezes não encaixa. E daí eu assumo, não encaixou, encaixou. Eu tô sempre nisso, entendeu? E daí do nada vem um cara que tem muita certeza. E quando você para pra pensar, tipo, não precisava ter toda essa certeza, porque essa certeza impede você de se entender, tá ligado? Você fala, é isso, eu quero isso, eu vou fazer isso. Por quê? Porque você começar desse jeito, pensar desse jeito, evita você pensar sobre outras coisas. Porque você pensar sobre você e pensar por que você se comporta de tal jeito vai te deixar mal, entendeu? Chegando no negócio que eu tava falando ali, que tava vendo o cara falou, ele falou uma frase muito da hora, que é: você não é a sua mente, você é só o observador. Falei, nossa, o cara tá muito drogado. O que esse cara fumou? Vou começar a fazer isso quando eu for gravar podcast também. Mas daí eu comecei a meio que entender. Voltando pro meio que pro papo de Deus rapidinho, tem o papo de você tem que controlar essas suas vontades, né, as vontades carnais e tal. Só que isso coloca como se fosse mente e corpo. Nesse bagulho que esse cara falou, ele só falou essa frase também, mas é como se tivesse três coisas, tivesse a vontade do seu corpo, a vontade da sua mente e daí você. E você tivesse vendo, meu corpo tá com essa vontade, minha mente tá com essa vontade. E fez muito sentido pra mim ontem, porque eu tava com muita vontade de comer chocolate. Por algum motivo, do nada bateu essa vontade. Falei, mano, eu tenho 10 contas aqui que eu acho que eu posso gastar. Na verdade, eu não posso, não deveria. Não sei como que eu vou pagar as contas esse mês. Tá chegando aí o dia de eu pagar minha fatura. Eu não sei o que fazer, mas enfim. Não sei porque eu comecei a reclamar do nada. Mas eu fui lá e comprei duas barras de chocolate Hershey's. Fica aqui a dica, ó. Hershey's é Cookies and Cream. É o melhor chocolate que eu já comi. Mas ontem eu comprei, mas não foi essa não. Foi o Hershey's, o que é parecido com o soufflé, que tem umas bolinhas de ar dentro, e um com ovo maltine. Também é muito bom. E eu comi essas duas barras ontem. Curiosamente, né, eu tinha parado de consumir açúcar porque eu consumo açúcar ainda, mas muito menos. Quando eu era adolescente, eu tomava 2 garrafas de Coca-Cola por dia. Então era muito açúcar. Depois eu fui diminuindo. Hoje em dia eu só tomo no café. Mesmo o refri que eu tomo é sem açúcar e tal. E daí do nada eu meti 2 barronas de açúcar pra dentro. Minha visão ficou turva.
E eu fiquei feliz quando eu tava comendo, mas depois passou. E daí eu escutei essa frase e eu pensei, é verdade. Essa vontade que eu tava, por mais que eu não soubesse explicar, não era exatamente do meu corpo porque eu não tava com fome, mas era da minha mente de, eu quero comer isso. E realmente eu tava pensando, eu quero comer isso. Mas quando você se coloca como observador, você entende que não era que eu queria. A minha mente queria aquilo dali. E tá tudo bem ela querer. Você tem que assumir que eu quero isso, eu tô com vontade disso. Como observador. Porque senão você fica louco. Quando você tenta guardar isso e fingir que não, eu não quero, não quero, não preciso, não vou, não quero, não tô com essa vontade. Você fica louco. Tá ligado? Isso eu tô falando sobre tudo, assim. Sabe, por exemplo, no primeiro podcast eu tava reclamando da minha mãe. Eu tava reclamando que, nossa, os problemas que eu tenho com a minha mãe e tal. E é interessante eu assumir isso, eu falar que eu tenho essa raiva, eu falar que eu não gosto, eu falar tudo isso. É importante eu assumir que eu tenho esse desgosto. Por quê? Porque se eu engolir isso, vira bagulho do Cidade Alerta, tá ligado? Que o cara sumiu com a mãe. E tudo mais, e apareceu com a casa limpa. Entendeu? Porque você vai fingindo que você não sente isso, vai se segurando. E de não ter o que fazer, alguma hora só sai. Agora, quando você assume sim, eu sinto essa raiva, você vai pensando, por que que eu sinto? Como resolver? Como eu sinto? Então você precisa assumir isso pra si mesmo. E você só consegue fazer isso direito quando você entende que você não é a sua mente. Eu fiquei bravo com os caras falando os negócios das piadas, porque na minha mente, obviamente, passei anos fazendo isso, e eu acho que o que o cara falou é contra mim, mas não é contra mim. É contra a minha piada e contra o meu ego, principalmente. Como assim esse cara ele acha que entende as coisas? É o meu ego falando, é a minha mente falando. Eu, como observador, como se fosse só os meus olhos, sei lá, não sei explicar. Eu olho pra isso que eu tô sentindo e eu falo, por que que eu tô sentindo isso? Por que que a mente tá desse jeito? E daí eu começo a poder pensar e entender, eu tô desse jeito por causa disso e tal. E assim você vai se entendendo mais, o que é uma coisa muito importante, muito legal você, sei lá, eu acho, eu falei bastante sobre Deus nesse podcast, religião. Eu acho que isso até colocando Deus como essa força do universo, não sei, talvez até como a natureza, olha só. Mas, enfim, eu acho que você fazer isso te aproxima até de Deus nesse sentido, de você entender o que que você tá fazendo, o porquê que você tá fazendo. Entender que tem coisa que só assim, essa vontade de comer chocolate foi do nada mesmo. Eu não tava, tipo assim, sabe, não é uma coisa uau, viciado, também não é que eu tava muito tempo sem comer, foi só uma vontade que apareceu. Uma vontade bem forte. E daí você entender o porquê, o quão vulnerável, o quão mutável é isso, sabe? Uma hora você tá com vontade, outra hora não tá. Uma hora você tá com raiva, outra hora não tá. Que também pode ser, eu tô falando tudo isso, que parece meio filosófico, mas pode ser só uma reação química do cérebro também. Aí eu não sei também, aí talvez os dois, pode ser. Mas isso que o cara falou me fez pensar sobre isso e é uma coisa que também me ajudou a lidar com essa raiva que eu senti. O nervosismo, por exemplo. Eu tinha falado isso no início, né? Que eu tava escrevendo o podcast não. Tava escrevendo o vídeo, que é pra eu postar hoje, não sei se eu vou conseguir agora, mas tudo bem. Que eu tava nervoso, que eu tinha que escrever o negócio. E não é uma marca multimilionária. É um cara, é uma mina. Que tem o trampo deles e tá tentando, criou a marca deles e estão tentando dar certo. São duas pessoas, entendeu? E, e daí eu comecei a sentir, meu Deus, se eu fizer errado, se pá, ninguém vai lá, ninguém vai ver, ninguém vai comprar, ninguém vai se interessar. Meu Deus do céu, cara, como é que eu ajudo os caras? Quero fazer, eu quero mostrar também que eu consigo, porque senão eu ia ficar mal de, meu Deus, eu sou péssimo, eu não consigo fazer ninguém se interessar por nada. E comecei a sentir isso quando eu tava escrevendo. E também eu senti outra coisa que era, dane-se também, né? Eu. Ah, recebi as camisas, pá. Daí eu divulguei, pronto. Os caras foram, não foram também, tanto faz. Senti essas duas coisas. Mas eu já tinha
Isso depois de eu ter escutado o cara falando de você não é somente blá blá blá. E isso me ajudou muito nesse momento, porque aí eu entendi que eu entendi o porquê que eu tava sentindo, o que eu tava sentindo. O nervosismo era por todos esses motivos de eu querer ajudar, querer fazer bem feito, querer dar retorno pros caras. E essa outra coisa que eu senti de tanto faz, de só faz o trampo de qualquer jeito e se forem foi, se não for, tanto faz. Era eu também me defendendo disso de não querer botar meu coração no negócio. Porque eu tava botando meu coração e tava muito frágil isso. Porque eu tava com medo. Eu botei meu coração no negócio, vai dar errado? E se der errado, o que eu faço? E daí o outro lado da minha cabeça tava nessa de, tanto faz, negócio é negócio, tira o coração e faz de qualquer jeito. E eu observando minha mente desse jeito, eu consegui escrever um negócio que eu achei engraçado, sem ficar tão nervoso assim. Eu falei, mano, relaxa, tá ligado? Relaxa. Fala o benefício do negócio, fala do cupom lá, que os caras fizeram um cupom pra mim, Alexandre 10, eu acho, que daí dá 10% de desconto. Os caras. Eu falo do cupom, faço as piadas, porque os caras também permitiram fazer piada, eu fiquei muito feliz com isso. Porque foi uma das primeiras coisas que eu já tive amigo que criou marca, começou a vender camiseta e falou comigo. E o cara não queria que eu fizesse piada, eu fiquei, mano, tá ligado? Eu sinto muito, melhor não, tá ligado? Mas nesse caso, esse meu amigo veio falar comigo. Uma das primeiras coisas que ele falou, você faz umas piadas com ela, pode falar sobre a camisa, fazer piada com a camisa. Foi uma das coisas que eu fiquei feliz também. O cara ter essa coragem. Eu falo até no vídeo que os caras foram corajosos pra isso. Eu consegui fazer um negócio que eu achei bom, que eu achei engraçado. E que eu fiquei de boa, sabe? Eu gravei, tô editando agora e fiquei de boa. Se as pessoas forem, eu vou ficar muito feliz. Mas se não forem também, eu entendo que eu tentei. Eu botei o meu coração. É tipo assim, é como se eu tivesse botado o meu coração pra fazer, mas eu botasse uma camada em volta dele de calma. Você foi, tá feito, o que tá feito, você fez do jeito que você pôde e tá tudo bem. Entendeu? Porque eu também precisava botar meu coração no negócio, não ia fazer o negócio de qualquer jeito. Então eu consegui botar meu coração, mas não ficar mal por causa disso. Graças a uma frase que eu entendi. E aí que tá, não é só a frase. Eu escutei a frase, depois eu fiquei tentando pensar e tentar entender o que significa isso. Porque tem muito cara por aí que fala a frase, ouve a frase e fica por isso. E não aplica de verdade, não entende o significado que tem por trás. Eu até falei isso antes, né, sobre a piada na opinião. O cara ele fala isso, mas o significado por trás ele não entende. Eu senti isso um tempo atrás quando, eu não lembro o que era. Eu tava pensando sobre minha ex, eu tava mal de novo sobre isso, pensando, nossa, eu deixei a pessoa mal. A pessoa acha que eu fiz coisa que eu não fiz e tal. Eu já falei disso também no primeiro podcast, que é uma coisa que do nada volta e me deixa mal. E daí, acho que isso daí faz alguns meses. Faz uns 6 meses, talvez. E daí eu comecei a pensar, nossa, e se eu chamasse de volta, e se tentasse conversar, tentasse falar pra ela, olha, eu não fiz isso, você acha que eu tava mentindo? Eu não tava, eu só tava sentindo essa outra coisa aqui que eu não sabia explicar, agora eu sei e tal. E queria. Eu senti isso e queria fazer isso. Até que eu lembrei da frase, o passado fica no passado. Ou alguma coisa, qualquer coisa similar a isso que todo mundo já escutou. E daí eu tentei entender o significado dessa frase. Daí lá fui eu. Meus momentos, minhas horas em silêncio com a minha própria cabeça. Você que tá aqui, curiosamente, tá? Só pra você entender, é como se eu estivesse colocando um microfone no meu cérebro, tá? Assim você entende como é que é minha cabeça. E curiosidade, eu faria o que eu tô fazendo agora, que é falar e tal, só que eu tô falando no microfone. Eu faço isso todo dia, sozinho. Sozinho, sem ninguém pra escutar. Tá ligado? Inacreditável. E daí eu perco um bom tempo fazendo isso. Mas eu não sei, ao mesmo tempo que é bom, sei lá, tem que ser equilibrado, porque se eu não fizer isso eu vou enlouquecer. Porque eu não vou me entender mais, eu vou ficar confuso com as coisas, as decisões que eu tomo, não vou pensar sobre elas e vou enlouquecer. Mas também se eu ficar fazendo isso 4 horas por dia, todos os dias, eu tô perdendo um tempo que eu podia parar de pensar e começar a fazer.
Já que eu tava, do nada eu comecei a fazer uma autoanálise sobre eu ficar pensando sobre mim mesmo. Ah, tá, sobre a frase do passado ficar no passado. Eu tava pensando sobre tudo isso, daí eu comecei a pensar, e se eu voltasse a conversar com a pessoa, mandar mensagem? O que ia acontecer? A pessoa fica mal. A pessoa, aconteceria duas coisas. A pessoa poderia voltar a conversar comigo, o que também não é garantia que daria certo. Vamos, no melhor dos casos, querer voltar, namorar e tal. Eu atualmente não ia querer, porque esse último relacionamento me fez perceber que eu não tava pronto pra muita coisa, que eu achei que eu tava. Tanto, não só psicologicamente, mas assim, financeiramente, fisicamente, botar minha vida desse jeito. Na, tipo assim, sabe, é umas preocupação que eu ainda não tenho capacidade de lidar. Eu não consigo explicar isso. Mas enfim, eu falei no primeiro podcast, tipo, ir morar junto com a pessoa, casar e tal, ao mesmo tempo tendo que cuidar da minha mãe, ao mesmo tempo tendo que seguir meu sonho, que eu ainda quero, eu quero fazer show por aí, tentar subir nos palcos, andar pelo Rio Grande do Sul, aqui daí pra São Paulo, tentar viver um pouco de São Paulo e fazer isso, tendo que cuidar da minha mãe já vai ser complicado, e ter que fazer isso namorando, casando, tendo uma casa com a pessoa também vai ser, porque será que eu levo junto? Será que eu não levo? A pessoa ela vai ter um trabalho, ela vai querer ficar em casa, como é que vai ser? E é um monte de preocupação que fica na minha cabeça que eu não consigo pensar. E que eu não saberia lidar. Que foi por causa dessas preocupações que, enfim, eu fiquei mal durante o relacionamento, não consegui explicar, e a pessoa achou que era porque eu não gostava dela, porque no início do relacionamento, não do relacionamento, mas que a gente começou a sair e tal, eu sempre deixei claro que, ó, não quero, não tô afim de namorar, tal. E eu agia com a pessoa como se a pessoa fosse minha amiga, mesmo a gente se relacionando. Enfim, você entendeu, não tava namorando, né? Mas você entendeu. Tava ficando, você entendeu. Mas eu ainda agia com ela como se ela fosse minha amiga. Eu falava, ah, essa mina eu acho bonita, essa mina eu quero pegar. Eu já fiz isso, já fiz aquilo. E isso ficou na cabeça dela. E quando eu comecei a apresentar essas dúvidas, quando a gente começou a namorar, e eu terminava dia sim, dia não, porque isso me matava, essas, meu Deus, eu quero fazer isso, mas eu tenho que cuidar disso, tenho que cuidar disso também, meu Deus, eu não quero abrir mão disso, mas também não quero abrir mão disso. E daí eu ficava mal, eu não sabia explicar, e a pessoa entendia isso, mas depois de muito tempo sendo machucado, porque isso foi machucando a pessoa, obviamente, essas dúvidas e tal, a pessoa, meu Deus, tô repetindo a mesma coisa que eu falei no primeiro podcast, mas é importante contextualizar para as pessoas aqui, tá? Eu tô tentando me convencer do negócio por algum motivo. É para você entender melhor. A pessoa, depois de muito tempo, ela começou a achar que não, eu tava mentindo, eu nunca quis ficar com ela, nunca amei ela, nunca gostei dela, e por isso que eu tinha todas essas dúvidas e tal, que eu queria a fulana, eu queria a outra lá, não sei o quê. E isso foi o único erro da pessoa, a pessoa sempre foi incrível comigo, maravilhosa pessoa, uma das melhores pessoas que eu já conheci. Infelizmente, por causa disso, na minha cabeça, né, eu não consegui ajeitar as coisas, aconteceu isso, e eu sinto muito que tenha sido desse jeito, também me fez muito mal depois, e durante também ficar nesse, não conseguir explicar, mas o de a pessoa fazer algo pra me machucar, a única vez que isso aconteceu foi nesse final, que a pessoa achou que eu tava mentindo, e que eu tentei explicar de várias formas, e a pessoa, obviamente, não acreditou. Ok, tudo bem. Eu pensei sobre tudo isso, eu lembrei de tudo isso que aconteceu. E daí eu comecei. O que que aconteceria se eu voltasse, que eu tentasse voltar a conversar com a pessoa? Primeiro, no melhor dos casos que a pessoa entendesse, tentasse voltar a conversar e voltar a querer ter alguma coisa, eu não consigo mais ter alguma coisa com ninguém, de fato, assim. Me afastei completamente de todo mundo. Até eu conseguir resolver essas coisas. Ou não, algum momento eu vou perceber na minha vida que não tem esse de termina isso, começa isso. Vai ser tipo tudo ao mesmo tempo e vai, aproveita, tá tudo certo e vê o que que dá. Ok, tudo bem. Ou a pessoa não vai querer conversar, eu só vou ficar mal, porque além de relembrar, de eu me relembrar de tudo isso, eu vou relembrar a pessoa e a pessoa vai voltar a lembrar de tudo isso, vai voltar a ficar mal, vou me sentir mais culpado ainda. Vai ser alguma dessas coisas. Por quê? Porque ou a pessoa só não vai ver e eu vou ficar nesse sentimento de meu Deus, eu quero voltar a falar e de novo não vai ser bom. Por quê? Porque isso tá preso a um momento que já aconteceu há um ano atrás. Eu acho que um ano atrás, sei lá. Por isso que o passado fica no passado. Porque eu, essa pessoa, essa situação sempre vai estar lá, a gente sempre vai lembrar dessa situação, porque ela vai estar lá.
E mesmo que a gente tente evitar, tente esquecer, isso vai estar lá pra gente lembrar dessa parte que vai fazer mal. Mesmo que tudo dê certo, mesmo que eu tente esquecer, que ela tente esquecer, e tudo dê certo no final, isso vai estar lá no passado. Por isso o significado da frase, o passado fica no passado. Porque não tem como mudar o que aconteceu, a gente vai sempre lembrar disso. Então assim, não sei se deu pra entender, eu comecei a falar de um monte de coisa, mas o a frase, o passado fica no passado, é o resultado de todo esse pensamento, de tudo isso, de você entrar na sua cabeça, ver que, mano, é isso, entendeu? Já aconteceu, não tem como mudar o que aconteceu, o passado fica no passado. Isso é o resultado de todo um pensamento e tal. Botado, obviamente, de uma forma palpável em 5 palavras, 6 palavras. O passado fica no passado. 5 palavras. Para ser palpável, para passar adiante. Só que as pessoas elas pegam essas frases e falam essas frases sem ter esse, sem parar para pensar em todo esse significado que tem no fundo, que tem por trás, que tem dentro da sua própria cabeça. E daí, obviamente não funciona, tá ligado? Eu não sei, eu acho que eu nem sei o que eu acho, nem sei o que eu ia falar mais. Mas foi isso minha semana e foi eu fiquei pensando sobre mim mesmo, sobre as coisas dentro da minha cabeça, porque aconteceu tudo isso, eu ficar nervoso com o patrocínio, as pessoas me xingando. Fiz um vídeo sobre essa semana também, fiz um vídeo sobre gordo. Zoei gordo durante 10 minutos, eu acho que foi uma piada muito boa. Porque, assim, tem a piada, já que eu já falei de comédia um monte, que tem a piada que eu quero fazer e tem a piada que eu tenho que fazer. Por exemplo, sobre a camiseta. Eu tava nervoso escrevendo porque é as piadas que eu tenho que fazer. E tem as piadas tipo aquela de Jesus andar com garota de programa que aparece na minha cabeça, que eu quero fazer. É como se eu estivesse na minha cabeça procurando os quebra-cabeça. Vamos voltar para esse exemplo? E do nada aparece esse. Vamos lá. Eu tô na confusão da minha cabeça procurando um boné. A piada que eu quero fazer, que aparece do nada, é como se o boné aparecesse na minha frente. Do nada, eu abro o armário e tá lá o boné. Nossa, esse daqui é exatamente o boné que eu queria. Exatamente. Nossa, muito bom, é esse que eu quero. A piada que eu tenho que fazer, nesse caso que eu tenho que pegar algum contexto e tentar adaptar, usar a técnica e tudo mais, é isso de eu tô procurando um boné dentro da minha cabeça, mas eu não acho às vezes. E às vezes eu acho, mas não é exatamente o jeito que eu quero. Não, mas bota porque é o que tem que ser, mano. Vamos lá. Ah, mas eu achei é um chapéu de bombeiro. Bota, dane-se. É um capacete de moto, vai. Tanto faz. É um guarda-chuva, serve também, vai proteger da chuva. É isso, vai fazer sombra na cara, tá valendo. Essa é a diferença da piada que eu quero fazer e que eu tenho que fazer. A que eu tenho que fazer é. Ou pode mudar o sentido. O de ter que fazer é isso de, nossa, essa piada é muito boa, eu tenho que contar. E eu quero, tipo, nossa, eu quero ter que falar isso aqui que eu quero falar, mas eu quero botar umas piadinhas. E daí vem um negócio que eu tava falando de comédia, de piada na opinião, a piada tem um negócio por trás e blá blá blá. Até os próprios comediantes hoje em dia estão caindo nesse bagulho. Tá ligado? De você fazer a piada e às vezes ser agressivo, às vezes ofender alguém. Ué, mas cadê a técnica? Que técnica, mano? Faz a piada, cara. Pelo amor de Deus. Sabe? E daí vem esse negócio de. Cadê a graça? Eu não entendi. É basicamente o que o público fala quando você faz uma piada com um crente, o cara fala, cadê a graça? Os comediantes falam, cadê a punchline? Cadê o setup? Os caras presos na técnica. Sendo que a técnica ela fala muito mais sobre a piada que você quer fazer, dessa que você tem que procurar e batalhar e pegar o negócio e trabalhar em cima, do que essa piada que vem espontaneamente na sua cabeça. Tá ligado? Claro que é importante você pegar essa ideia que vem na sua cabeça e você trabalhar nela e tal, e talvez botar uma técnica pra melhorar, mas os caras não entendem isso. Por exemplo, essas piadas sobre Deus. Eu me coloquei num ponto de vista onde eu sou ateu, respondendo argumentos
de pessoas religiosas, certo? Ah, mas Deus está voltando. Eu, como ateu, vou lá por esse ponto de vista e respondo isso. Eu me coloquei nesse ponto de vista. Não significa que eu sou isso, mas os caras não entendem. Por isso que os caras levam a sério. Porque é inacreditável. O brasileiro, ele merece a Giovanna Fagundes, merece o Léo Lins, merece o Afonso Padilha, merece a Bruna Luiz. Porque, e assim, eu sei que talvez, se você não consome tanta comédia, sei lá, vê um show agora, um show semana que vem, tal, talvez você não perceba e só veja um corte aleatório no Reels. Mas todos esses caras que eu acabei de citar, esses quatro, Léo Lins, Afonso Padilha, Giovanna Fagundes e Bruna Luiz, fazem a mesma piada, normalmente. Que é essa piada do eu quero fazer, eu quero falar disso daqui, eu tenho que botar alguma técnica, e tem que procurar e tem que batalhar em cima. E assim, não querendo, não tô falando que são maus comediantes por isso, não é isso. Léo Lins é um cara que escreve muito bem. Se você pega o texto dele, não importa quem você seja, você vai conseguir falar. Afonso é um dos caras, se pá, o cara que mais escreve no país e consegue fazer coisa funcionar. Bruna Luiz é uma mina que batalhou um monte desde lá do começo para conseguir dar certo. Giovanna Fagundes é uma mina que agora ela tá mais famosa, né? Eu comecei a assistir umas coisas dela em 2018, uns cortes que ela postava, depois eu parei e tal. Mas assim, certas coisas dela eu achava graça. Achava graça antes, quando ela não tava presa num público. De eu sei com o cara, o calvo, o careca. Preferia 2018, quando ela, nossa, eu tava fumando e maconha na casa do meu pai, ele queria entrar, porque era mais coisa. Era uma coisa que não tava presa a um público que tinha que repetir. E é sobre isso que eu tô falando no contexto desses quatro pessoas. Que o brasileiro merece isso. Eu vou usar um exemplo, tá? Uma piada de comparação sempre vai ser uma piada de comparação. Comparação à técnica. Que é tipo assim, vou comparar uma coisa com outra. É simples, né? Meu Deus. Mas o Léo Lins, ele vai fazer essa piada, vai comparar, não sei, vou improvisar aqui, a barriga vazia de uma bulímica com o cérebro de um esquerdista, que é vazio também. Ele faria essa piada. Tá vendo? É uma coisa que você quer falar que é vazia, você pega uma coisa que também seria vazia. No caso do Léo Lins é uma coisa mais pesada. O Afonso, ele já vai pra, sei lá, o barriga vazia da bulímica é igual carteira de pobre. Eu não sei, eu pensei em qualquer coisa rápido. Por quê? Porque daí ele faz piada com pobre e tal, porque ele tem o nicho dele, tem o público dele, assim como o Léo Lins tem essas piadas pesadas, o público dele, o nicho dele. A Bruna Luiz, a Giovanna Fagundes, vou botar tudo num só e é isso, que eu tô com pressa. Vai comparar, eu sei que o cara, que uma lentilha é grande demais se você botar perto do pinto dele, que é pra chamar o pau do cara de pequeno. Tá vendo que é comparando a mesma coisa? Só que por mais que seja diferente as variáveis dessas três piadas diferentes, é a mesma coisa, é comparação. É você pegar a técnica, botar ali e só pegar o que encaixa melhor nisso. Que é uma coisa que o brasileiro adora, que dá certo porque é popular aqui, porque as pessoas fazem. E faz porque quando você tem uma fórmula, tem uma técnica, eu quero falar disso, é só você pegar isso e botar nessa técnica. É isso, entendeu? Não é difícil. E é importante você saber disso. O problema é que no Brasil hoje em dia, falando no geral, lá no início não tinha esse papo tanto de técnica, tinha setup, punch e tal, mas não era tanto de técnica. Só que foi evoluindo, tanta gente falando sobre técnica. Eu sei a regra de 3. Eu sei a comparação, tanto faz. Eu sei o storytelling. Que daí as pessoas que foram começar a fazer se prenderam demais nisso. E daí quando vê uma coisa tipo ponto de vista e você defende o ponto que é mais absurdo, sei lá, por exemplo, o cara que ele defende violência doméstica. Se eu subir no palco e tentar fazer isso, dificilmente vai dar certo. Ou se eu fazer um vídeo muito menos, ainda vai dar certo, sabe? Um monte de pessoa não vai entender que eu tô me colocando de um lugar, de um outro ponto de vista, que também é meio que uma técnica, só que, sabe, não é sobre a piada em si, mas do lugar que você tá falando. E o pessoal não gosta disso, porque
Não sei se é porque não entende ou se é simplesmente um negócio que eu falei de. A pessoa ela vai discordar. Sei lá, eu falei, me coloquei no ponto de vista de ateu, obviamente eu vou discordar do crente. E o crente não entende que isso é uma piada, que eu tô num ponto de vista, que eu tô. Sabe, que eu tô fazendo um estilo de comédia. O cara não entende isso. O cara. Ele só. Ah, não gostei, para. Me decepcionou. Eu vou te ameaçar na DM. Tomara que Deus. Nossa, o cara meteu essa. Tomara que Deus acabe com a sua vida na minha DM. O cara meteu uma dessa. Ah, sei lá, cara. E é por esse mesmo motivo que eu não gosto do cara que concorda comigo. Porque ele também não entende que é uma piada. Que eu tô num tipo de. Que eu tô me colocando numa posição pelo sentido da piada. Não porque eu concordo. Porque, adivinha, se você tá vendo esse podcast aqui, você já percebeu que eu não tô concordando ou discordando de nada. Eu não sei, eu não concordo com as coisas, eu só penso, eu acho que esse cara tem um motivo pra isso e esse não tem. Sabe, ele falou isso com maldade ou sem maldade, mas talvez por alguma coisa na cabeça dele. E essa pessoa, ela ficou mal com essa coisa que esse ser humano falou por causa da vida dela, por causa de alguma coisa na cabeça dela. É isso, quem tá certo, quem tá errado. É o acaso, infelizmente aconteceu. O cara não matou ninguém, o cara não abusou de ninguém, o cara não bateu em ninguém. Tá ligado? Tirando isso, sabe, é muito. Não sei se é subjetiva a palavra, mas tem muito mais coisa por trás do que as pessoas querem ver. E por isso que volta naquela frasinha bonita que eu tinha falado antes, que as pessoas não entendem a própria cabeça e querem entender Deus por causa disso. Pelo mesmo motivo que o Brasil tá assim hoje, olha essa frase. Pelo mesmo motivo que a gente tá desse jeito, a internet tá desse jeito, as pessoas estão desse jeito, porque os caras querem pegar um negócio que é complexo e resumir esse tá certo e esse tá errado. E ponto final. E isso que me entristece às vezes. Acho que foi isso, né? Já acabou. Já estiquei até um pouco demais aqui, porque do nada apareceu esse assunto de ponto de vista e de piada e de tipo de piada. O brasileiro merece isso, merece piada de comparação pra sempre. A mesma piada sempre. Agora mudou. Agora nos últimos anos é piada com a plateia, porque nossa, é espontâneo. É espontâneo, sim, com certeza. Vamos fingir que o cara ele já não testou isso, já não pensou que ele vai fazer piada com o público tal. Nossa, você nasceu aqui em Colombo? Nossa, que curioso. Será que é porque a gente tá em Colombo e eu antes de vir aqui pro Comedy Club eu pensei, nossa, eu vou fazer essa piada aqui. Se a pessoa não nasceu, eu vou falar, nossa, e como veio parar aqui? Perdeu uma aposta? Que também é uma técnica, sabe? Mas, sei lá. E você vê, igual nesse exemplo que eu dei, de os caras lá atrás começaram a falar de técnica. E todo mundo começou a copiar e tal, porque achou que isso era fazer piada. Piada é um bagulho que vem de dentro, tá ligado? Não a piada escrita pronta, mas as peças moldadas pra você poder botar no quebra-cabeça, tá ligado? Essa piada de Jesus com a garota de programa veio do nada, sabe? Do nada, eu tava ali a peça Jesus e tava a peça garota de programa. Do nada, eu tava pensando, falei, meu Deus, encaixa! E tal. E daí depois, obviamente, eu sei disso, daí eu vou escrever de um jeito e tal, botar no papel, que eu acabei não botando até agora porque não tenho vídeo pra contar essa piada. Mas enfim, foi isso, eu acho. Muito obrigado a mais um episódio. A comédia é uma tragédia. Esse vai ser o nome desse episódio, ok? Espero que tenha gostado. Espero que tenha pensado um pouco sobre a vida, tenha aprendido alguma coisa, ou não também, só tenha dado uma risadinha, alguma piada idiota que eu fiz. Se quiser me ajudar, compartilhar pra alguém, porque esse é o jeito que você pode ajudar todo mundo. O seu artista favorito, não que eu seja, mas enfim. Compartilhar pra alguém que você acha que você vai gostar disso. Olha o que esse cara falou, olha só o que aconteceu aqui, ó. Talvez você goste desse cara. Vai lá. Talvez passar no primeiro link no comentário fixado que eu vou botar as camisetas lá, vale a pena, é muito bonito. E é isso, muito obrigado por hoje. Até a próxima. Tchau!